Seja bem-vindo aos cultos da Filadélfia Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida. Mais uma vez o Senhor te use de uma maneira maravilhosa. Você tem aí mais de 1 hora para ministrar com toda tranquilidade. Tá ligado já? Tá. 1, 2. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Isso, Márcio. Pode trazer a cadeira. Help. Help. Stephanie. Stephanie. Abriu. Obrigado. Como é que eu vou abrir isso aqui, Stephanie? Ah, Jesus. Muito bem. Enquanto ela me bota aqui no modo de apresentação, eu quero dizer algo para vocês. Meu ministério, a minha vinda aqui, como a todas as igrejas por onde o Senhor me leva junto com Glorinha, é nada mais, nada menos para falar sobre a volta de Jesus. Os que se dedicam a esse tema falam que muita coisa está acontecendo nos dias de hoje. E verdadeiramente estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras. As nações não se entendem, parecem Torre de Babel, ficam falando de paz, de paz, de paz. Mas se armam até os dentes para a guerra. Não há chances de que haja paz. Se um pastor chegar aqui e disser que a igreja vai suscitar um avivamento mundial para que haja paz, não creia nisso. Porque as Escrituras dizem que nós estamos caminhando para um momento de conflito global. É exatamente quando estivermos em guerra que o anticristo vai se revelar, trazendo a paz, uma paz falsa, uma paz armada. Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quando andarem dizendo paz e segurança,
sobrevirá repentina destruição. Como é que eu tiro, Stephanie, essa base? Stephanie, minha filha. Vamos lá, abrir 1 Tessalonicenses, enquanto Stephanie me socorre aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3. Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Cadê o negocinho de botar a mão da apresentação? E essa barrinha aqui está me atrapalhando. Ele aparece aqui, ó. Essa barrinha aqui está toda... Isso não pode chegar para... Agora, interessante, você está acompanhando aí no texto? Sobreverá repentina destruição. Agora veja, como vêm as dores de... Por favor, vocês estão acompanhando? Ah, está aqui, olha, está ali. Por favor. Quando eu falar, para vocês concluírem, por favor, façam isso. Isso ajuda o pregador. Vamos lá. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aquela tacinha. Isso aqui tem que sair. Por que isso está aqui atrapalhando? Essa barra. Ou então diminui. Ah, já sei. Diminui aqui, para ver se ela... Não. O senhor vai apresentar esse slide hoje? Mostra aí. Deixa eu botar para apresentar. Também te amo. Aqui, minha filha, cadê aquele negocinho aqui, aquela tacinha? Jesus! O senhor quer tirar isso aqui? É. Chama o Bill Gates aí. Agora é o seguinte, a segunda parte do versículo é que está uma revelação. Olha, quando andarem dizendo paz e segurança, alguém vai proclamar uma paz e segurança. Quem é que vai andar dizendo paz e segurança? Aí, conseguiu. Mas aumentou? Bom, tá bom. Quem é que vai andar dizendo paz e segurança? O anticristo. É ele que vai propugnar uma paz. Isso está na revelação cronológica do Apocalipse, capítulo 6. Aparece primeiro o cavalo branco. O branco significa paz. Não confunda o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 6 com Cristo. O Cristo aparece no capítulo 19. Ali é o anticristo, que abre uma falsa paz, aí depois vem o cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo vermelho traz uma espada. Uma espada que simboliza a guerra. E depois vem outro cavalo do cavalo vermelho, preto, que simboliza a fome, porque vai faltar comida no mundo. Por favor, meus queridos da mídia, deixa só assim, tá? Obrigado. Agora, a segunda parte desse versículo, depois da vírgula, é que está a revelação, a chave. Diz assim, olha, mídia, eu vou parar. É melhor então desligar ali, porque eu estou percebendo, quando vocês botam alguma coisa ali, ninguém mais presta atenção no que eu estou falando.
Tudo crianças. Criança é assim. Então, para um pouquinho, deixa eu concluir o raciocínio. Está perfeito, deixa só comigo aqui agora. Como vêm as dores de parto? Aqui está para dar a luz. Então, se a gente juntar as duas revelações, quando andarem dizendo paz e segurança, virá destruição. Destruição a quem? A que está para dar, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz. Quem está para dar a luz? Israel. Aqui é Israel. Paulo está alertando que diz que quando Israel pensar que está numa boa, que fez um acordo com o anticristo, porque esse acordo vai sair. Por isso que o terceiro templo será construído. Eu esperava que nesse bombardeio do Irã a Israel pudesse cair um míssil em Jerusalém, ali no templo, e explodir o Domo da Rocha, explodir a mesquita de Al-Aqsa. Israel estava liberado daquelas duas construções para construir o terceiro templo. Mas nenhuma bomba caiu ali. Pode ser que aconteçam outros bombardeios e uma bomba caia sobre o Domo da Rocha para desocupar o terreno. Porque o templo de Israel, o terceiro templo, que o anticristo vai profanar, só pode ser construído ali, onde hoje está o Domo da Rocha. Porque antes do templo ser sagrado, o monte foi sagrado. Você sabe quando foi que Deus consagrou aquele lugar? Quando mandou Abraão sacrificar Isaque lá. Isaque, pega o teu filho, o teu único filho, e leva-o a um monte que eu te mostrarei, e lá tu sacrifica ele a mim. Queima o corpo dele, que eu vou sentir o cheiro suave do cadáver de Isaque. Olha que pedido que papai fez a Abraão. E olha, o lugar eu te mostrarei. O lugar não foi escolhido por Abraão, foi escolhido por Deus. E esse lugar chama-se Monte Moriá. Então, antes de que houvesse qualquer construção ali, o Senhor já consagrou aquele monte, simbolizando o sacrifício. E a cultura judaica diz que foi debaixo daquela pedra, rocha, de onde Deus tirou a porção para construir Adão. Que o primeiro homem foi construído do pó da terra, daquela pedra, daquele monte. Olha que coisa interessante. E ali o monte foi consagrado, como sendo o lugar para Deus colocar ali o seu nome. Na construção do templo, e ficou sob a incumbência de Davi comprar o terreno, e a incumbência de Salomão de edificar o templo. Davi compra o terreno de Araúna, do jebusita Araúna, e Salomão construiu o templo, em cima daquela rocha, onde hoje tem o Domo da Rocha. Eu estive lá, quis entrar, não me deixaram, mas eu consegui a foto daquela rocha. Ora, o terceiro templo só pode ser construído se o Domo da Rocha sair dali, a mesquita de Al-Aqsa também, para construir o templo. Tudo do terceiro templo já está pronto, eu já mostrei aqui de vezes anteriores. As plantas virtuais, os sacerdotes, os coéns, que são descendentes de Arão, os levitas, o mobiliário do templo, está tudo pronto.
só falta desocupar o lugar. Alguns escatólogos pensam que só vai ser possível o Domo da Rocha sair dali e a Mesquita de Aqsa com um acordo geopolítico que será propugnado pelo anticristo. Alguns pensam assim. Eu não tenho certeza disso. A Bíblia não revela, a gente deduz. Para mim seria através de um bombardeio. E quando eu vi o Irã bombardeando Israel dessa vez, e os mísseis cruzando Jerusalém, alguns caindo pertinho, eu falei assim, vai acabar, mas não aconteceu. Muito bem. O que eu quero trazer para vocês? Que o relógio e o ponteirinho do relógio de Deus, que marca o tempo da volta de Cristo, marca através das profecias de Israel. E as parábolas de Cristo também apontam para Israel, porque é necessário que Israel esteja pronto para receber Jesus. Olha que coisa interessante. Há 2 meses e meio, o primeiro sumo sacerdote de Israel foi nomeado pelo Sinédrio. Pastor, ninguém nem fala disso. A imprensa não dá nem bola para isso. Os pastores não estão falando sobre isso. Até os escatólogos não estão dando muita bola para isso. Mas, na minha opinião, isso é um dos maiores símbolos da proximidade da volta de Jesus. O primeiro sumo sacerdote, depois de 2000 anos. Porque o último sumo sacerdote de Israel, morreu no ano 70, quando Jerusalém foi cercada e tudo foi destruído. O templo, os sacerdotes morreram, o sumo sacerdote também. De lá para cá, do ano 70, praticamente há 2000 anos, que não tem mais sumo sacerdote em Israel. E agora, há 2 meses e meio, foi nomeado o último sumo sacerdote, ou o primeiro depois de 2000 anos. Entendemos até aí? Sim ou não? Isso é um sinal. Ora, que se o sumo sacerdote de Israel foi nomeado, qual é a função dele? Levar o sangue, repita, do sacrifício até o Santo dos Santos, para derramá-lo na mesa da propiciação. E ali, diga ali, ninguém pode entrar, só o sumo sacerdote. E dali vai também estar a arca. E o sumo sacerdote entra com um vestido longo, é uma vestimenta, sacerdotal, com franjinhas no final e com os birros. Quem sabe o que são birros? Sininhos, pendurado nas franjinhas, para fazer barulho enquanto ele se movimenta. Essa semana que passou, eu estive ali na igreja Sinai, quando um judeu, Miguel, Glorinha, veio de Israel, está fazendo palestras por aí, e ele mostrou moedas da época, e mostrou um desses birrinhos, que encontraram com escavação, é miudinho assim, e que faz barulho, que servia para colocar nas vestimentas do sumo sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, e ele entrava amarrado com uma corda no tornozelo, porque se não houvesse mais barulho,
sinal que ele não está mais se movimentando. Depois de umas 2 horas, não está movimentando não. Puxava assim, ele não respondia, estava duro. Aí puxavam já o cadáver dele, porque o bichinho morreu. Vai lá, eu? Vai lá, levita, eu? Mandar bezerra. Porque é o santo dos santos. Deus fuzila, fulmina, até que fosse ungido outro sumo sacerdote para entrar lá, para limpar a mesa e também para derramar o sangue. Isso é função específica do sumo sacerdote. Ora, há 2000 anos que não tem sumo sacerdote, embora os sacrifícios de Israel já começaram, como algo preliminar, experimental. Eu tenho vídeos aqui, creio já ter passado esses vídeos aqui para a igreja. Mas agora, esse homem, que se chama Baruch Kahane, foi nomeado pelo Sinédrio. Isso quer dizer que a proximidade da volta de Jesus é algo real. O Senhor está às portas. Olha o texto de Oséias, queridos e queridas, a Bíblia é singular, ela é altamente reveladora. Observe o que está dito aqui, no capítulo 3, versos 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Ou seja, Israel ficará sem as suas tradições por muitos dias. Quantos dias? Desde que o templo foi destruído, há 2000 anos. A rigor, 2 dias. Porque cada 1000 anos para o Senhor é como? Essa base nós entregamos aqui nos primeiros seminários, há 13 anos. Nunca esqueça disso. A contagem de Deus no tempo da humanidade é de 1000 em 1000 anos. Então, se o texto diz que Israel e o seu povo ficaram muitos dias sem rei, tudo foi destruído, não tem rei. Sem príncipe, quem são os príncipes? Os que governam as localidades. Também morreram, não tem mais. Sem sacrifícios. Ora, o templo foi destruído, onde é que se vai fazer sacrifício? Não dá que se fazer sacrifício, não tem mais templo. Não tem sacrifícios. E os sacerdotes morreram também. E os levitas também morreram. E o restante do povo de Israel, no cerco, durante a Páscoa do ano 70, que a cidade foi destruída, fugiram. Foram espalhados pelo mundo inteiro. E o livro de Oséias já apontava isso. Isso não tinha acontecido ainda, o templo não tinha sido destruído, mas o profeta disse que seria destruído, porque Israel ficaria muitos dias sem sacrifício, sem rei, sem sacerdote, etc. O cerco e destruição de Jerusalém na Páscoa do ano 70, comandada pelo general Tito, durou quase 6 meses. A cidade foi cercada em apenas 3 dias. Durante 3 dias foi construída uma cerca de 7 quilômetros, a fim de evitar a fuga dos sitiados. Era semana de Páscoa e a cidade estava superlotada com aproximadamente 3 milhões de judeus dentro de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo, que era amigo de Tito, relata isso, porque durante a Páscoa em Israel, descia gente das 10 tribos do norte, os que estavam em Berseba,
também os que estavam em Jerusalém, e superlotavam a cidade. Flávio Josefo diz que até às 11 horas da manhã tinham sido mortos 255 mil cordeiros pelos pecados do povo. As famílias se juntavam, famílias de 10 pessoas, se juntavam, compravam um cordeirinho, que normalmente via de Migdal Éder, Torre do Rebanho, citado por Miqueias, no lugar onde Jesus nasceu, para trazer para o templo para imolar. Juntava as 10. Olha, sacerdote, leva o sangue desse aqui, que é pela minha família. Aí a família estava perdoada os pecados. Se até às 11 horas da manhã foram imolados 255 mil cordeiros, significava que pelo menos 2.550.000 pessoas estavam dentro da cidade. E Flávio Josefo relata que os que estavam de fora eram os leprosos e os homens que tinham gonorreia, doenças venéreas, não podiam estar na cidade. Nesse momento, no ano 70, Tito chegou com as legiões romanas e cercaram a cidade. As árvores que estavam ao redor de Jerusalém foram cortadas e foram feitas estacas em redor da cidade. Em apenas 3 dias, construíram uma cerca de 7 quilômetros. Os que fugiam, eles pegavam, capturavam, enfiavam naquelas estacas, betumavam, sabe o que é betume? Esse material de asfaltar, e tocavam fogo. Flávio Josefo diz que durante a noite, aquelas estacas iluminavam ao redor da cidade com os corpos dos judeus em chamas. Isso foi no ano 70. Jesus alertou sobre isso. Olhe, se você estiver no campo, não volta na cidade. Se você estiver no eirado, vaza. Tomara que isso não aconteça no sábado, porque no sábado os judeus não podem caminhar mais de 1.080 metros para cumprir a Torá. Ai das grávidas naquele dia. E as grávidas padeceram muito. Há relatos de que os soldados cortavam a barriga das mulheres grávidas, tiravam o bebê e colocavam gatos dentro, e costuravam, e cortavam as mãos das mulheres para elas não se suicidarem, e as viam morrer em agonia. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não esqueceu de nada. Os homens que fizeram isso, as nações, pagarão um preço. Os que já morreram não ressuscitarão para o milênio. Os cruéis irão para o lago de fogo depois do milênio. E hoje já estão em tormento. Hoje já estão. Deus não esqueceu nem do cativeiro babilônico. Deus não esqueceu. E trará a juízo tudo isso. Muito bem. Aqui é um mosaico mostrando que os romanos estão carregando os móveis do templo. E aqui algumas profecias sobre o espalhamento. Olha como a Bíblia é perfeita, é coerente, é inerrante, é palavra de Deus, que não precisa ser reescrita, que não precisa ser reedificada, reconstruída ou relida. É palavra de Deus, tem verdade perene. Ela alcança o ontem, o hoje e o amanhã, e ai de quem tirar um iode da palavra de Deus. Olha o texto de Amós. Porque eis que darei ordem. Qual é o sujeito dessa expressão? O próprio Deus. Deus dará ordens e sacudirei a casa de Israel. Quem é que vai sacudir a casa de Israel?
entre todas as nações. Olha isso, igreja. Aqui Deus está dizendo que vai mandar o povo de Israel para as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O que é crivo? Crivo é uma porta de madeira, cravadas de pedras. Quando o agricultor tirava o fecho do trigo, batia naquela porta cheia de pedras, os grãos saíam por um lado e a palha voava e se espalhava. Então o profeta fez esta analogia para dizer que o povo de Israel seria espalhado pelo mundo inteiro. E isso aconteceu. Quem estuda a história de Israel, e o livro Escatom, muitos têm aqui, pode lhe ajudar, com mais profecias inclusive, sabe que o povo judeu ficou pelo menos 2000 anos espalhado por entre as nações. E a terra de Israel, a Jerusalém, ficou deserta, morada de chacais. A palavra se cumpriu fielmente. Olha o texto, outro espalhamento, outro texto. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e ainda vou desembainhar a espada atrás de vocês. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Meu Deus, que precisão é essa? Os historiadores relatam isso. Não apenas Flávio, mas Plínio, Heródoto, fala acerca desta saga do povo judeu que foi na diáspora, um movimento conhecido como diáspora, dispersão desse povo, o povo de Jesus Cristo, os conterrâneos de Jesus, espalhado por todo o mundo. Outro texto, Jeremias: espalhar-vos-ei entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Querida igreja, Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus. Israel foi o povo eleito, a nação sacerdotal, o povo peculiar de Deus. Deus ama Israel, mas nunca escondeu os pecados de Israel por debaixo do tapete. A mão de Deus sempre pesou sobre Israel para trazê-los de volta. Por isso que a igreja às vezes confunde quem é a igreja, quem é Israel. A igreja nunca vai descer à casa do oleiro. Isso é uma devocional que muitos pastores usam para dizer que as nossas provas é como se estivéssemos descendo à casa do oleiro. Mas a casa do oleiro é para Israel. Ali se amassa o barro. Israel está sendo amassado por Deus. E ao longo da história o Senhor está construindo um vaso na casa de Israel. Por isso que em Jeremias capítulo 18, Deus diz assim: ei, tu Israel, esse barro é a casa de Israel. Farei vocês descerem à casa do oleiro. E um dia farei de vocês um vaso novo. A igreja não é barro. Barro é cidadão da terra. Barro é povo da terra. A igreja já é cidadã celestial. Não é povo de terra. E Deus diz ainda nesse texto que além deles serem espalhados pelo mundo inteiro, não terão paz, porque a espada os perseguirá. Deus permitiu o espalhamento, mas agiu com mão forte para reajuntar o povo na própria terra. Preste atenção, o mesmo Deus que espalhou,
Ele mesmo, fale, Ele mesmo juntou. Ele mesmo tirou o povo da sua própria terra, mas Ele mesmo trouxe para a sua própria terra. Só o Pai Celestial, que está no controle da história, pode ter controle sobre um povo. Para o mundo, a história de Israel é milagre. Quer ver uma prova da existência de Deus? Estuda a história de Israel. Se os ateus que negam a existência de Deus, aliás, Deus nem existe, né? Deus é. A verdade é essa. Mas os ateus negam que Deus é. Para eles saberem que Deus é só estudar a história de Israel. O mesmo Deus que espalhou Israel, junta-o novamente. Olha que coisa linda. Agora já vem os textos da recongregação. Primeiro foi os textos do espalhamento. Agora são os textos dizendo que ele vai reajuntar. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Que lindo, hein? E anunciai nas terras longínquas do mar. E dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. É o movimento de Deus controlando o povo de Israel em meio aos processos civilizatórios. A restauração da nação de Israel, olha isso. Quem jamais ouviu tal coisa? Isaías 66, 8. Stephanie, cadê o P2? Dá para sair o som por aí? Dá para sair o som por aí? Ok, obrigado. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, está se referindo a Israel, antes que lhe viessem as dores, deu luz seus filhos. Aqui está dizendo o seguinte: antes que Israel entre no Armagedon, Israel terá uma terra e terá uma nação novamente. Mas como? Esse povo está espalhado. Como é que eles terão a mesma terra? Esse povo está espalhado. Outros povos ocupam a terra dele. Como é que eles vão fazer uma nação novamente? Uma nação para habitar em qual terra? E o próprio profeta está perplexo. Será que um povo pode receber um território ou uma terra num só dia? Como é que uma nação vem à existência de uma só vez? Mas Israel terá uma terra num só dia e terá sua nação de volta numa só vez. E vocês vão ver o cumprimento dessa profecia agora. Vamos ver, tomara que funcione. Jesus. Está aqui, espera aí. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Esse homem chama-se Oswaldo Aranha. Essa sessão é uma sessão da ONU, de 29 de novembro de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. As nações estavam envergonhadas pelo que a Alemanha, Hitler, o Terceiro Reich,
o nazismo fez com Israel, com o povo judeu. E muitas nações foram cúmplices. Os navios de Israel, como exemplo o navio St. Louis, ficou por aí querendo atracar nas Filipinas e em outros países, para que os judeus descessem, e os países fechavam seus portos. E muitos voltaram para morrer em Auschwitz, nos fornos de Hitler. As nações estavam envergonhadas pelo que fizeram a Israel. E aí, baseado na declaração do Lord Balfour, de 1917, que já naquela época dizia que aquelas terras na tal Palestina era de fato de Israel. Isso em 1917. E só aconteceu na Segunda Guerra, em 1947, 60 anos depois, quando a Inglaterra, que era protetora daquelas terras, até que se decidisse o destino da Palestina, junto com os Estados Unidos da época, o presidente Truman, e o brasileiro tinha a prerrogativa de dirigir a primeira sessão do ano, a primeira sessão extraordinária da ONU, e coube a Oswaldo Aranha, o gaúcho, presidir esta sessão. É este homem que está falando aqui, orientando a votação. As nações que concordarem com a divisão da Palestina, digam sim. As que discordarem, digam não. E as que se abstiverem, digam abstenção. Ali a Palestina seria dividida e 13% seria entregue a Israel e 87% à Jordânia. Porque a Inglaterra tinha o olho no petróleo daquela região e o povo judeu não seria fácil manipular. Por isso, deram a menor parte para Israel e a grande parte para a Jordânia. E nesta votação, andam dizendo por aí que o Brasil deu o voto de... Fala mais alto, o voto de... Então diga, o Brasil deu o voto de Minerva. Amém? Amém nada. Nunca houve o voto de Minerva. Isto é um mito, uma fábula. Alguém falou isso e o outro copiou, foi falando essa lenda, essa mentira. Para os que têm o livro Escatom aí na mão, abra na página 33. Você vai ver a ata original, fotografia, claro, da ata original, com a assinatura de Oswaldo Aranha e com os votos das nações. 33 votos favoráveis, 13 votos contra e 10 abstenções. Esse é o placar. Não poderia ser voto de Minerva, porque por se tratar da divisão de uma terra, teria que ser aprovação majoritária. A aprovação majoritária não é aprovação simples, é pelo menos 2/3. E o placar deu os 2/3, 33 votos favoráveis, e vocês vão ver agora o Oswaldo Aranha contabilizando os votos. E no meio do vídeo aparece esta ata que você tem aí no seu livro. Se você não tiver o livro Escatom, pena, porque todo esse conteúdo sobre a trajetória de Israel e a volta de Cristo está nesse livro, que já está na 7ª edição. Em novembro voltarei aqui, se Deus quiser, com a minha amada em Salvador, e vou trazer
vou estar aqui na igreja do Sinai. Faremos lá um seminário de segunda até domingo. E eu vou trazer o novo livro e este livro para os que não têm ainda. Vou soltar o vídeo. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarusia, yes. Egypt, no. El Salvador, abstention. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Guatemala, yes. Haiti, yes. Honduras, abstain. Iran, no. Iraq, no. Lebanon, no. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. No livro Escatom, essa mesmo. Agora é a comemoração. O que vocês acabaram de ver é cumprimento de Isaías 66:8, a parte A da profecia. Uma terra num só dia. Agora vocês vão ver a parte B, que é uma nação de uma só vez. O primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro, David Ben-Gurion, lendo a carta de independência de Israel, onde hoje é o Museu da Independência em Tel Aviv, lendo em hebraico, citando a Declaração Balfour, que está no livro. Quando, antes de começa a bandeira da Inglaterra desce. Quando termina a solenidade, a bandeira de Israel sobe. Uma nação de uma só vez. Isso no dia 14 de maio de 1948, e você vai ver isso. במאי 1948, אחרי 30 שנות שלטון בריטי, עוזב הנציב העליון את פלסטינה, ארץ ישראל. A bandeira da Inglaterra descendo. David Ben-Gurion. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. Agora a bandeira de Israel vai subir. Está lá a bandeira de Israel. O preto e branco, porque é 1948. Mas é documento histórico e profético.
Os olhos dos amilenistas não conseguem entender isso. Isso aí tudo é movimentação de Deus para montar o plano, para Jesus voltar para reinar nessa terra, na sua própria terra. Os cientistas políticos ficaram perplexos. Como é que depois de 2000 anos, um povo que estava espalhado pelo mundo inteiro, recebendo perseguição, opróbrio entre as nações, volta para a sua própria terra e cria uma das maiores potências do Oriente Médio. Em 100 anos, um povo transformou o deserto em um pomar. Israel é produtor de cítricos, que abastece a Europa. Produtor de flores, segundo maior produtor de flores, que abastece a Europa. Agora mesmo estive em Petrolina e em Juazeiro da Bahia, aquela região altamente frutífera, a fruticultura ali é exuberante. O sistema de irrigação de Petrolina e de Juazeiro é por gotejamento, aprenderam com Israel. Em Israel está tudo plantado, é um jardim, é uma nação altamente poderosa. A segunda maior empresa de lapidação de diamantes está em Israel, estive lá. Andei pelo showroom deles, cada diamantão, eu fiquei de olho. É em Netânia. Eu falei, vou levar um diamante desse para a Glorinha. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi guarda, mas estava lá as câmeras. Eu falei, vou ficar na minha. Glorinha, fico na minha. Estou brincando, jamais pensaria em roubar algo. Mas é lindo de se ver, lindo de se ver. Isso tudo é milagre de Deus na vida desse povo, para estruturá-lo para receber o seu rei. O nosso rei, que reinará do trono de Davi. Como é que os teólogos negam que Israel não tem mais sentido profético depois de ser instituída a igreja? Isso é uma teologia da substituição. Isso é um negacionismo do reino milenar. Olhe isso, Oséias, porque o texto diz o seguinte: porque os filhos de Israel ficarão muitos dias, lembram, sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem história, lembram, ficarão muitos dias. Olha agora a complementação do texto: depois tornarão, quer dizer, voltarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, são os dias que estamos vivendo, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Sabe o que isso quer dizer? Que um dia eles estarão diante do carpinteiro, daquele homem pobre, daquele homem que não quis ser líder de nada. Jesus não liderou nada, como agora os pastores querem ser líderes. Jesus sempre foi o guia, não um líder. Porque se ele fosse um líder, ele liderava tropas armadas de exércitos contra Roma. Ele apenas liderou um grupo de 12, depois de 11, e depois de 12, quando foi substituído por Paulo, para multiplicar e discipular um grupo que hoje são milhões de milhões, somos nós. Tudo começou com um comando suicida de 12. Sem um revólver de net, sem uma peixeira, a não ser o tal do Pedro.
que cortou a orelha de Malco. Ah, como eu queria cortar a orelha de muitos cabeções por aí, que não conseguem enxergar as Escrituras como ela é, ou alegorizam ou negam, e não estão diante dos fatos. Os fatos comprovam a Bíblia. A Bíblia se cumpre enquanto dormimos. Olha Oséias, capítulo 1, versos de 1 a 6, de 1 a 3. Vinde, isso aí são os judeus falando para eles mesmos. Vamos e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quando que Israel foi despedaçado? No ano 70, foi despedaçado mesmo. Jesus disse que ia acontecer isso. Do Monte das Oliveiras, o Senhor olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis agasalhar teus filhos com a minha cobertura, assim como uma galinha agasalha seus pintinhos, e vocês não quiseram. Vocês não estão entendendo quem vos está visitando. Também não me verás mais, até que venhais a dizer: Baruch rabá, Beshem, Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, enquanto vocês, casa de Israel, não disserem: bendito é o que vem em nome do Senhor, eu não voltarei, mas voltarei, e vocês dirão isso, achando que eu sou o bendito, que verei salvar vocês. Olhe isso, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos vai sarar. Fez a ferida, mas a ligará. Agora, olha aí, a profecia se cumprindo. Depois de 2, leia a igreja do Senhor, proclame isso em altas vozes, para que principados e potestades ouçam o cumprimento da palavra profética. Isso aqui não é palavra de sabedoria humana, isso aqui não é palavra de faz de conta, isso aqui é palavra de Deus que está se cumprindo em meio às nações. Repita, igreja, depois de 2 dias. Depois de 2 dias, na contagem profética, é depois de quanto tempo? Está aí. Do ano 70 do primeiro século aos dias de hoje, se passaram 2000 anos. Olha a profecia de Oséias: depois de 2 dias nos revigorará. Israel hoje já está revigorado. Quem era Israel há 100 anos atrás? Um bando de refugiados em terras alheias, em terras estranhas, recebendo os pogrões, os massacres, a violência, o extermínio. Depois de 2000 anos, voltam para a sua própria terra. De 1882 a 1904, 25 mil judeus entraram ali na margem do mar Mediterrâneo. Foi a primeira aliada da história, depois da diáspora. E aquele grupinho de 25 mil pessoas que compraram uma barraquinha de um beduíno, compraram aqui uma terrinha aqui, hoje se transformou em Tel Aviv, uma megalópole, a capital financeira de Israel. E ele fala: depois de 2 dias nos revigorará. Revigorou! E ao terceiro dia, fala a igreja, e ao terceiro dia, o terceiro milênio, depois da vinda de Cristo, nos levantará. E viveremos diante dele. Dele quem? De Yeshua HaMashiach, a quem eles se converterão. Yeshua HaMashiach está voltando. Não está voltando no gerúndio, mal aplicado. Ele voltará e já está com a mão nas maçanetas.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. O Senhor já nos regou com o seu Espírito Santo, o seu corpo vivo, que já está pronto para encontrar com Ele. Em seguida, diga em seguida, irá regar o povo de Israel com a sua presença, lá em Edom, na Jordânia. Fim. Diante do fim, lá na Jordânia, virá regar Israel com a sua presença. E lá na Jordânia, tremendo de medo do anticristo, os judeus irão olhar para ele, diga, olhar para ele, e dirão para o carpinteiro, que vem na plenitude da sua força. Olharão para ele, a quem traspassaram. Por isso que ele ainda guarda a marca dos cravos, porque ele nunca deixará de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, além dele ser o Cordeiro, ele virá como o leão, digo leão, da tribo de Judá. E os judeus olharão para ele e dirão, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Deus abençoe. Dois biscoitos aqui comigo. É para você, mas já comi. Só que por honestidade. Tá bom. Estava gostoso? Glorinha, ganha. Nada disso. 2, hein? Fale, rapaz, você tá todo bonitão, hein? Rapaz, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com um pullover. É pullover, Glória? Hã? O quê? Como é o nome disso, Bezerra? Um colete como esse. Bezerra, amo colete. Você falou ontem que você está com 71? 71. Rapaz, sério? Você está acabado, hein? Rapaz, você está acabado. Acho que não tem espelho na casa dele. O pior é que ele chega na rua e diz assim, vem cá. Ele chega para um caixa, algum tempo atrás, e perguntou à menina da caixa, quem é o mais velho, ele ou ele? Ele ou eu? A menina, o senhor. Ele fica um arara. Meus irmãos, nesse momento, aliás, vamos cantar, vocês vão cantar agora em hebraico, quer ver? Vamos lá? Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vamos lá? Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Anunciamos a paz. Forte! Anunciamos a paz. Anunciamos a paz. Anunciamos a paz. Toma, a paz em Jesus. Anunciamos a fé. Anunciamos a fé. Anunciamos a fé. Anunciamos a fé. A fé. A fé em Jesus. Anunciamos o amor. Anunciamos o amor. Anunciamos o amor. Anunciamos o amor.
o amor. Diz agora os três. Anunciamos a paz, anunciamos a fé, anunciamos o amor, anunciamos a paz, a fé, o amor de Jesus. Aleluia! Agora você pode dizer que cantou em hebraico, né? Meus irmãos, nós vamos cantar agora um tema. Eu vou impetrar a bênção apostólica e me despedir de vocês, porque nessa madrugada eu estarei viajando para ver meus filhos e netos. E muito obrigado. Estive ali alguns instantes na tesouraria. Talvez alguém pergunte o que eu fui fazer. Eu fui deixar tudo em ordem, deixar tudo assinado, tudo orientado com a tesouraria. As últimas palavras de orientação de coisas que não poderão ser feitas. E durante a minha ausência, Pastor Israel, cadê Pastor Rafael? Pastor Rafael, eu queria que você estivesse aqui, não sei se ele está aqui ainda. Já foi? Já foi. Então não tem problema. Eu quero que vocês estarão sob a liderança. Como o Everton falou, temos aí um mês lindíssimo da mês da juventude, dos adolescentes. Pastor Rafael, chega aqui, meu amado. Quero que você impetre a bênção apostólica. E eu estou dizendo ao povo, Pastor Rafael, que você deve ser consultado, respeitado durante a ausência. Pastor Israel e a minha querida secretária irmã Thaís estará em contato comigo. E eu estarei atento com algumas pessoas, entre elas a irmã Claudelisa, a irmã Cristiane. E tudo que acontecer, né, na minha ausência. E a irmã Jacira Rocha. Tudo que estiver acontecendo, eles podem me interromper e deixar um recado ou no WhatsApp ou ligar diretamente para mim. Eu saio, mas eu não me desligo totalmente. Na medida do possível, sim. Deixa eu dar uma notícia. Nessa noite, nessa noite, vocês não estranhem, eu não vou poder. Eu vou ter meu TSD, mas menorzinho, vocês não vão receber o texto. Mas assim que eu chegar na casa da minha filha, volta o TSD a funcionar normalmente durante a madrugada, ok? Pastor, Deus abençoe, irmão. Fique na paz do Senhor, viu? E aí vamos cantar agora, louvar o Senhor. E você vai impetrar a bênção apostólica depois do louvor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar com muita alegria. Além do céu existe um lugar
Deus, aleluia. Quero agradecer, né, aos irmãos, as felicitações, né? Vou interagir um pouquinho mais com os que mandaram, principalmente a mensagem por privado. Que Deus abençoe. Que os irmãos recebam também a minha gratidão, né, pelas felicitações. Que Deus abençoe a todos. À noite, né, eu já dei uma sinalizada para o pastor Edinaldo, vou deixar combinado com o Ministério de Louvor. Os irmãos cheguem cedo, que eu pretendo dar a palavra ao pastor Edinaldo às 19h10. Então, por favor, cheguem cedo, tirem um bom descanso de tarde, coloquem como compromisso chegar, né, aqui no horário da noite, para que a gente tenha o louvor, e às 19h10 eu pretendo entregar a palavra ao pastor Edinaldo, para ele ter o tempo à vontade, para fazer um bom encerramento do nosso Congresso de Escatologia, tá bom? Para que os irmãos saibam também, falei com o pastor Jorge, nós vamos, agora já no início de agosto, dar a seguimento ao trabalho lá do ponto de pregação em Macaúbas, né? E no mês de setembro, quando ele retornar, a gente vai marcar um momento de uma celebração, né, especial para dar o seguimento ao trabalho lá, a abertura ao trabalho. O pastor Leandro vai nesse período dar seguimento, porque eu vou estar aqui acompanhando as atividades do mês de agosto. Em setembro a gente vai ter esse momento já com a presença do pastor Jorge aqui em Salvador. Bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com você, irmão, com você, irmã, igualmente com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: beijo no coração, Deus abençoe a todos. Filadélfia, Primeira Igreja Batista de Salvador. Com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.